Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo e eu vou gravar um vídeo para vocês para poder mostrar, né, o conceito de quantidade de elétrons. Como descobrir a quantidade de elétrons que há em um corpo. Para mais um conteúdo aí da parte de eletrostática, tá? Bom, como vocês viram no vídeo anterior, né, vocês já entenderam o que é carga elétrica, que é aquela quantidade de eletricidade que tem em um corpo, né, o quanto um corpo suporta de eletricidade. Primeira coisa que você tem que entender é que o elétron é uma partícula móvel. Mas como assim, professor, se você diz que nós estamos em eletrostática, eletricidade parada, entre aspas, né? O elétron, ele é aquela partícula que consegue se movimentar de um átomo para o outro, tá? Então, se você pensar no modelo atômico, né, com órbitas, vamos pensar no modelo atômico com órbitas, que nós temos aqui, por exemplo, um átomo de hidrogênio, que tem um próton no centro e um elétron em volta, né? Esse núcleo aqui, que está internamente, ele não vai sair daqui e ir para outro átomo, tá? Aí já não seria mais a parte da física elétrica, não seria mais a eletricidade, já seria a física nuclear, porque se precisa de muita energia para poder arrancar o próton aqui de dentro, tá? Então aqui teria que ter muita energia, aí que vem a parte da física e de altas energias, física nuclear, ok? Mas para tirar esse elétron não, é muito fácil tirar esse elétron daqui. Pouca energia tira ele daqui, tá? Então fácil de sair, porque o elétron ele já faz esse movimento, ok? Se não fosse o elétron sair facilmente assim, nós não teríamos a química como nós temos e não teríamos também a eletricidade da forma como nós temos, tá bom? Bom, sabendo disso, que é o elétron que se move, nós precisamos pensar o seguinte: como um corpo tem mais eletricidade que o outro? Dependendo da quantidade de elétrons dele. A quantidade de elétrons é o que define o quanto um corpo está eletrizado ou carregado, tá? Isso é muito importante. O quanto um corpo possui de carga elétrica depende da quantidade de elétrons que está nele. Quanto mais elétrons estiver dentro de um corpo, mais carregado ele fica. Quanto menos elétrons, menos carregado ele fica, tá? Mas em relação ao quê? Porque nós precisamos de um parâmetro para essa comparação de número de elétrons. Em relação ao número de prótons, ok? Em relação ao número de prótons, nós precisamos saber o número de prótons para saber a quantidade de elétrons que realmente vai surtir esse efeito para a gente no final das contas. Então vamos fazer um exemplo aqui usando o átomo de ferro. O átomo de ferro possui número atômico 26, tá? Ferro 26. Esse número atômico, né, vocês já estudaram em química isso, ele representa a quantidade de prótons que o nosso ferro tem, tá? Todo átomo de ferro, então, né, 26, né, tem o número atômico 26 para ser ferro, tem 26 prótons. Tem variações? Não, não tem como ter variações no número de prótons. Por quê? Porque se nós variamos o número de prótons, nós estamos mudando de elemento, e isso não acontece simplesmente assim. Não é possível dar um próton a esse ferro ou tirar um próton só, tá? Aí, como eu falei, nós entramos já no campo da física nuclear. Então, o número de prótons não vai mudar neste caso, tá? Não muda. Como nós sabemos, então, a quantidade de carga que pode ter em um átomo de ferro? Nós precisamos olhar para o número de elétrons. É esse número de elétrons que vai definir a quantidade de carga. Por quê? Porque os elétrons eles são móveis, eles conseguem sair de um átomo para o outro com muita facilidade, um por um, dá para fazer isso, tá? Inclusive esse é o princípio aí da eletricidade, da química. Nós precisamos que esses elétrons façam essas mudanças aí. Inclusive quando vocês estudam em química, né,
ânodos, os cátions, né, de forma geral, cátodos, vocês usam esse conceito aqui, tá? Então vamos supor que esse átomo de próton, esse átomo de ferro, né, ele, que tem o número 26, recebe mais 2 elétrons. O que acontece com ele? Ele muda o número atômico? Não. Só que como nós sabemos que ele tem 26 prótons naturalmente, ele naturalmente também tem 26 elétrons. Por que a gente sabe disso? Porque o ferro, na natureza, sem receber nenhum elétron e nem perder nenhum elétron, ele é estável, tá? Ele é naturalmente estável. Ou seja, o ferro ele não sai dando choque por aí em todo mundo se você não fizer nada nele, tá? Ele só faria isso se ele estivesse instável. É claro que nós falamos de estabilidade elétrica, tá? Só da forma elétrica. Bom, então se ele naturalmente já tem 26 elétrons e recebe mais 2 elétrons, nesse caso aqui, ele fica com 28 elétrons, certo? Certo. Só que na hora de calcular a carga que nós temos nesse átomo de ferro, nós vamos calcular a carga dos 28 elétrons? Não, não, porque nós já sabemos que esses 26 elétrons, que são os naturais dele, vão ser subtraídos, né, dos 26 prótons. Por quê? Porque as cargas são iguais, só que em sentido diferente, né? A carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. Então, na hora que fizer menos 26 com mais 26, aqui já dá zero. Qual que é a parte que importa? A parte que importa é essa. É a quantidade de elétrons que sobra. Esses dois elétrons que sobra são 2 E, né? Por que E? Porque o E é a carga do elétron, de um elétron. Lembra? Na verdade vai ser menos 2E, se a gente pensar aqui no sentido da carga também. Mas só na quantidade vai ser 2E, ok? Daqui nós conseguimos tirar aquela tão famosa equação, que é Q igual a N vezes E. O que significa isso? Significa quantidade de carga igual a número de elétrons. Mas que número de elétrons é esse? O número de elétrons que sobra, tá? Ou que excede, ou que falta, porque o contrário também pode acontecer. Nós podemos, além de ter, né, elétrons a mais do que a quantidade de prótons, nós podemos ter elétrons a menos. E é justamente isso que vai definir o quanto está carregado o nosso material. Então, se nós pensamos aqui na quantidade de número de elétrons, nós estamos pensando em elétrons em excesso ou em falta. E o E é o quê? O E é a carga elementar. Essa carga elementar é aquela que eu falei para vocês, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Perceba que se tiver excesso de elétrons, esse valor aqui vai ser negativo. Por quê? Porque vai ter uma quantidade de carga negativa, vai ter mais elétrons do que prótons. Se esse número aqui, né, de elétrons for o contrário, for positivo, é porque tem menos elétrons do que prótons. Está faltando elétrons para ter a quantidade, né, natural. Então nós vamos ter uma quantidade de carga positiva. Então vamos pegar um exemplo simples aí, tá, de exercício. Vamos pegar um exercício aí, supondo que nós tenhamos um corpo que tenha 5.000, né, 5 vezes 10 elevado à terceira elétrons um corpo com 5.000 elétrons, né, possui qual o valor de carga elétrica? Como nós vamos resolver isso aqui? Professor, tem poucos dados, só tem a quantidade de elétrons, como que eu vou saber o quê? Bom, normalmente exercícios em vestibulares utilizam como dados aqui o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19.
aí vai de você tem que saber que quando é elétron isso aqui é negativo e quando é próton é positivo, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Como resolver isso aqui então, né? Lembrando da equação que o Q é igual a N vezes E. Quantos elétrons nós temos? Nós temos 5.000 elétrons, 5 vezes 10 a terceira. Dica, não transforme isso aqui em 5.000, sempre use notação científica. Por quê? Porque em um vestibular você não vai ter calculadora. E é muito mais ágil, muito mais rápido fazer operações matemáticas com notação científica do que com números enormes ou minúsculos, tá? Então essa é uma dica muito válida. 5 vezes 10 a terceira vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Então, essa carga vai ser de quanto? Aí, né, que tá. Eu vou colocar depois um vídeo para vocês sobre essa parte de notação científica, para quem não lembra, para quem não sabe como fazer. Mas, basicamente, nós multiplicamos os números que estão na frente dessa base 10 aqui, um pelo outro. Então, 5 vezes 1,6 dá 8. É a mesma coisa que você fazer aí 5 vezes 16, por exemplo, né? E colocar uma vírgula para trás, tá? Daria 80 ou 5 vezes 16. Então você pode pensar aí, com essa vírgula no meio, dá 8. E o que a gente faz com a notação aqui científica, né? As bases 10. Essas bases 10 aqui, como elas estão multiplicando uma pela outra, são bases iguais, nós apenas repetimos o número 10 aqui de base e somamos os números de cima, tá? As potências. Então vamos somar o 3 que nós temos aqui com o menos 19. Lembrar que a soma não faz com que esse menos fique positivo, tá? Então fica 3 mais menos 19. Com aquele joguinho de sinal que vocês aprendem aí nos anos iniciais de matemática, vocês sabem que vai dar 3 menos 19, tá? Então vai dar menos 16. Ou seja, a carga é 8 vezes 10 a menos 16 Coulomb. Certo? Essa é a carga que tem nesse corpo aqui. Porque a quantidade de elétrons que sobram, tá aqui. Nesse exemplo eu não escrevi isso detalhadamente, mas você pode considerar que esse valor aqui é a quantidade de elétrons que sobra em relação à quantidade de prótons, tá bom? Então é um corpo que está com muito mais elétrons do que prótons. E aí nós temos que pensar nesse valor aqui como sendo negativo, tá bom? Por quê? Porque esse 1,6 que eu coloquei aqui, sem o negativo, só para não atrapalhar nossos cálculos, mas deveria ter um negativo aqui sim. Esse negativo aqui, ele serve para mostrar que nós estamos tratando de um excesso de elétrons, ou seja, a nossa carga no final é uma carga negativa. Se fosse o contrário, uma falta de elétrons, aí seria uma carga positiva, porque nós teríamos mais prótons do que elétrons. Então se lembre, não é que nós ganhamos prótons, não existe isso. Nós perdemos elétrons. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até a próxima.